Bem-vindos a mais um programa Cozinha com Marcelo Lemos. Hoje estou recebendo em minha casa, em minha cozinha, a Débora e o Diego. A Débora eu fiquei conhecendo, e o Diego, naturalmente, através de um grande amigo meu, Sérgio Medeiros, do Curitiba Honesta, a quem eu já mando um grande beijo. É um cara incrível que promove vários festivais aqui em Curitiba, e um deles é o Festival de Carne de Onça, que depois a gente vai falar mais adiante sobre esse festival. Bom, Débora, primeiro bem-vinda, né? Obrigada. E gostaria de saber um pouquinho como você veio parar na gastronomia. Você é formada em qual área ou trabalhava em qual área? Joia. Prazer estar aqui, Marcelo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Feliz demais de estar aqui. O Sérgio também é uma pessoa muito especial para nós. Sim. Então estamos aqui de corpo e alma para esse momento. Que bom. Bom, eu caí um pouquinho de paraquedas, viu, Sim. Marcelo? Não foi assim planejado muito, Sim. não. Na verdade, o Diego, ele sempre foi... Nós sempre fomos amantes da gastronomia e desde que nós nos casamos, há 24 anos... Olha aí, é um bom tempo já, hein, Diego? Tem história para contar. Sim. Ele meio que assumiu essa parte da casa, né? Então, Olha enquanto só. eu cuidava das crianças, trabalhava, enfim, ele sempre gostou muito, né? De cozinhar, de cuidar dessa parte da casa. Sim, então, que na bacana. verdade, tudo começou nesse formato, onde ele cozinha Sim. em casa, começando a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, chamando amigos e família. E aí ele ingressou no Sim. ramo da gastronomia de fato, montou o nosso negócio. E eu ainda continuei trabalhando. Eu trabalhei 15 anos com telefonia. Minha formação, na verdade, é pedagogia, mas eu nunca exerci Olha de só. fato. Bom, temos particularidades aqui semelhantes, porque eu também não sou da área da gastronomia, né? O pessoal em casa já sabe, eu sou farmacêutico de formação, trabalhei muitos anos nessa área. Olha. E me descobri na gastronomia é um pouco da sua história, né? É isso, é isso. Logo que o Diego montou o nosso negócio, onde ele tocava sozinho, eu tentava ajudar de alguma Sim. forma, mas mais com marketing, rede social, enfim, o que era um pouquinho mais na minha praia. Sim. Mas o meu trabalho realmente me sugava bastante, assim, eu não Sim. tinha muito tempo, né? E mais os filhos, já que você Exatamente, temos 2 filhos, já temos um netinho também. Ah, que então... legal, que bacana, parabéns. Então, o meu tempo de dedicação ao nosso negócio, ele era muito pouco, né? Sim. E aí, bom, enfim, continuei no meu ramo de telefonia por muitos anos, fui crescendo, fui me desenvolvendo lá. E aí, quando foi em 2019, o Diego teve um problema de saúde, que foi um pouquinho sério. Na verdade, ele poderia se tornar muito sério, então Sim. antes que isso acontecesse, eu falei, quer saber? Vou mergulhar de cabeça no nosso negócio e vou tentar ajudar, isso aí. E aí foi onde eu deixei para trás lá a minha história, que eu sou muito grata, porque eu aprendi muito durante todos Sim. esses anos. As pessoas às vezes falam, mas né, o que você fazia não tinha nada a ver com o que você faz hoje. Sim. Eu acho que a vida é uma constante aprendizagem, né? A experiência que a gente adquire em qualquer das áreas em que a gente Sim, trabalha e perfeito. execute. É tudo vivências, né? Sim. Relacionamento, pessoas, resiliência. Sim. Né? Quando a gente trabalha numa área em que você tem que se reinventar todos os dias. Todos os dias, com certeza. Então, realmente me trouxe uma bagagem muito bacana e eu sou muito grata a todos esses anos em que eu vivi. Diego, conta aí, como é que eram esses momentos em casa cozinhando? É uma herança que você trouxe da sua família? A sua família também tinha esse hábito de cozinhar em família? Ou seja, sua mãe, seu pai faziam isso e daí você falou, pô, quero fazer isso com meus filhos. Mas a minha mãe, no caso, né? Sua mãe. Minha mãe, no caso, que é gaúcha, né? Sim. Então ela sempre... E você era o filho que ajudava ela, que vivia essa história ali, ou você era o filho que ficava no sofá esperando? Sempre estava atento ao que ela estava fazendo, para aprender, né? Bom, muito parecido com a minha mãe, né? Minha mãe nunca me deixava no sofá parada, não. Ela falava, vem cortar essa cebola, vem pegar essa carne aqui, pica esse bife para mim. Então, eu achava sempre um momento muito prazeroso, porque eu nunca gostei de ficar muito parado, sempre fui um pouco ativo, assim, e o momento que a minha mãe estava na cozinha, eu sempre estava ali, olhando ela, e eu sou o filho mais velho, então, para mim, isso era maravilhoso, né? Ter essa memória que eu tenho afetiva da minha mãe cozinhando e eu ali podendo acompanhar ela. E era um pouquinho da sua história. Basicamente é isso aí. Eu e aí sempre você acompanhando minha mãe cozinhar.
E aí você resolveu fazer isso para os seus filhos. Não por obrigação, naturalmente, mas porque era algo prazeroso para você. Sim, com certeza. E, Diegão, e aí, esses primeiros passos com os filhos, daí como você vislumbrou, ó, eu acho que eu cozinho bem. É claro, naturalmente que a esposa, né, ela falava, ó, você cozinha bem, tá? Mas como você falou assim, ó, eu quero transformar isso num negócio? Então, na verdade, eu comecei a fazer algumas coisas assim para conhecidos, né, amigos, parentes. Sim. E daí muitos iam lá e falavam meio assim, mas tem que abrir um restaurante, um bar, entendeu? Uma mercearia. É. Daí eu fui mais pro foco mais do hambúrguer, no caso, né? Do hambúrguer. É. Você pegou aquela onda onde as hamburguerias começou a crescer absurdamente. 2015, né? 2016, pipocava hamburgueria para todo lado. E muita gente trazendo as suas particularidades, né? Sim. Muita gente falava, o meu blend de carne é maravilhoso, outro, o meu molho, a minha maionese. E você entrou nessa. Eu entrei mais ou menos nesse embalo aí. O que foi o maior desafio nesse começo seu? Quando eu abri, no caso, a loja, né? Os primeiros 3 anos ali foi bem complicado. Porque no começo, quando você abre, todo mundo fala, não, abre que eu vou fazer encher a tua loja, né? Sim. O que não é realidade. O que não é muita verdade. Bom, Diego, se você me permite, né, contribuir também com a minha experiência, sempre quando alguém me pergunta, quem serão os meus clientes, né? Uhum. Os meus primeiros clientes, naturalmente, são os meus familiares, meus amigos. Sim. Aí depois são aqueles amigos e familiares dos meus primeiros clientes. E aí, assim por diante... E a cadeia vai crescendo. Vai crescendo. É isso mesmo. É curioso, né, Marcelo? Talvez assuste, né? As pessoas falam, nossa, mas demorou 3 anos para dar certo. E é isso, né? Você tá aí que não me deixa mentir. E as pessoas que são envolvidas com a gastronomia, o empreendedorismo, sabem como é assim. Depois nós vamos chorar junto, porque eu tenho a minha história de tempo também. Porque assim, hoje em dia as pessoas abrem um negócio e acham que rapidamente vai dar tudo certo, né? Sim. E eu falo que eu tenho bastante orgulho do Diego, assim, de ele ter conseguido tocar o nosso negócio sozinho. Por 4 anos ele tocou praticamente sozinho. Porque é muito difícil mesmo, né? Você empreender, você tem que ter muito amor envolvido, tem que ter muito querer, muita vontade mesmo de fazer acontecer. Porque é isso aí, se você tá começando, tenha paciência, né? Não é em 6 meses que dá certo. Bom, muita gente está nos assistindo pela internet. E a internet, ela traz essa situação do imediatismo, né? Você faz um produto, 2, 3 pessoas provam o seu produto, aí fala, é muito bom, pode transformar isso num negócio que vai acontecer. Acontece sim, não vou dizer que não acontece. Sim. Muita gente transforma esses pequenos testes, né, em grandes negócios. Mas, na grande maioria, precisa de muito tempo. 3 anos eu acho um tempo razoável para vocês alavancarem, né, para chegar no que vocês hoje representam para a gastronomia de Curitiba. Eu também levei um bom tempo testando. E a recomendação que a gente faz, né, para quem quer entrar no ramo da gastronomia é teste bastante o produto. Né? E depois você vai construir uma estrutura para isso, né? Isso. Porque não é só testar. E se chegar 50 clientes da noite para o dia no seu estabelecimento? Você tem cadeira? Tem mesa suficiente para isso? Você consegue atender aquela demanda? Tem estoque. Você tem estoque, comprou matéria-prima, comprou carne, que hoje custa caro, você não pode nem comprar muito e também não pode comprar pouco, que falta, né? E a carne normalmente é pago à vista ou, no máximo, um prazinho pequeno, né? Então, a gente realmente tem que pensar em todas essas variáveis para poder evitar os erros, né? E no seu caso, começou tudo sozinho, fazendo tudo, eu costumo dizer que na gastronomia existe 3 processos que eles acabam convergindo lá na frente para o sucesso. Que a primeira é a captação dos ingredientes, né? No seu caso, sozinho. Você tinha que sair para comprar os ingredientes, né? Aí, põe tudo dentro do carro, leva para lá. Aí depois você vai organizar, armazenar,
depois você vai processar os ingredientes, né? Tudo que você comprou um pedaço de carne, você tem que processar, vai picar, vai moer, enfim. Depois que você processou todos os ingredientes, daí você tem que vender o produto e no outro dia você tem que limpar tudo. Então são várias fases, vários processos e realmente faz jus, né, a sua admiração ao marido, que realmente não é fácil. Sim. Né? Sim, Eu também comecei sozinho, não era fácil. Você estava no meio do processo, eu já estava cansado e ainda lembrava que tinha que limpar tudo para outro dia. Tudo, com É certeza. isso mesmo. Dá vontade de chorar algumas vezes, né? Dá vontade de falar assim, eu não posso deixar para amanhã? Não tem como deixar. Como, né? Tenho que deixar tudo limpo para amanhã chegar e encontrar. Começar Tudo de novamente. novo. E, isso. Diego, e alguma receita lá do começo existe até hoje? Sim. Ou você foi mudando o cardápio conforme os clientes foram chegando? Não, tem. Na Ainda verdade, tem. eu sou... como posso dizer? Eu não mudo muito. Ah, O você que tem, o que é começou... conservador. O que começou E deu certo. tá meio ali. Perfeito. Mas hoje o nosso grande carro-chefe, o produto que mais vende hoje Sim. na casa, disparado, é a primeira receita que ele desenvolveu de Olha hambúrguer. só que De incrível. hambúrguer. Lógico, ele foi aprimorando, Uma composição, no né? caso. Sim. Mas assim, a composição que ele fez de um hambúrguer é aquela que ele fazia no nosso Sim. apartamento, numa churrasqueirinha elétrica, Churrasqueirinha que daquela a gente não de- tinha né? sacada no Olha apartamento. só. Bom, os vizinhos Colocar ficavam na loucos pia. com você. E aí ele colocava na pia e fazia ali, e o apartamento era pequenininho, então não dava para chamar um grupo muito grande. Então Sim. a gente chamava um grupo pequenininho, outro pequenininho, e aí foi onde as pessoas começaram a dizer, cara, você tem que fazer isso aqui para vender, porque Olha isso que aqui é incrível, muito cara. bom e assim, o mundo tem que conhecer isso aí. Então essa composição que foi a primeira dele Aí É é a- o vencedor é o hoje. o grande que mais campeão vende, de então. vendas Olha hoje. só. Diego, fala aí para nós um pouquinho sobre a receita que você vai apresentar hoje pro pessoal em casa. Então, hoje nós vamos fazer uma carne de onça. Olha aí. Não sei se o pessoal... Muitos pensam que onça é o bicho, né? Você tá matando. Não é a carne da onça, né? É a carne de onça. De onça, é um prato curitibano. Seria um prato curitibano, né, típico, que virou uma indicação geográfica Sim. da nossa cidade. Na verdade, é o único prato Do Paraná. típico de De Curitiba, Curitiba. na verdade. Ah, de Curitiba. De Curitiba Pratos mesmo. de Curitiba. É o único típico de Curitiba. Então, e nós vamos apresentar ela aí hoje. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos lá da cozinha com a carne de onça do Diego. Vamos ver se essa carne é boa, hein? Agora, diretamente da cozinha. Débora, você que é paulista, Paulista. conta aí pro pessoal por que você ficou apaixonado nessa receita. Então, Ó, o Marcelo. responsável tá aqui, ó, eu já sei o culpado disso. tá aqui. Mas enfim, eu paulista, cheguei em Curitiba, logo depois de alguns anos conheci o Diego. E na família dele eles tinham muita tradição de se reunir, pelo menos uma vez na semana Sim. ali, né? Quando podia, eles estavam reunidos. Sempre Sim. uma família muito festeira, né? Com comida isso é bom. farta, graças a Deus. E aí eles tinham o hábito de comer carne de onça. Olha aí, pessoal. E aí eu olhava aquilo ali e falava, meu Deus, eles estão comendo carne de onça, da onça, Da carne crua, o que é isso, né? Para um paulista é algo muito estranho, né? É muito exótico comer uma onça. Exato. E assim, hoje é mais comum, né? A gente Sim. fala muito sobre o prato curitibano, mas há 24 anos atrás Sim. era muito pouco falado sobre carne de onça, eram poucos bares que serviam, né? Então, para mim, era algo muito estranho. E aí, aos pouquinhos, eu fui conhecendo a história, né, da Sim. carne de onça de fato Bom, e entendendo essa história aí dentro de Curitiba. perfeito. Vamos contar para o pessoal lá em casa que ainda não teve contato com essa receita, né? Nosso programa ele vai não só para todo o Paraná, mas também para todo o Brasil através do YouTube e de outras redes. Bom, pessoal, a carne de onça é um prato típico curitibano. É um prato, não significa que a gente come a onça animal, lá o animal que deve ser preservado, né? Que deve ser cultuado.
pelas próximas gerações, que é um animal belíssimo e a gente deve protegê-lo. A carne de onça é um prato de carne crua. Então, a Débora vai falar um pouquinho mais por que esse nome, né? Por que foi criada uma associação? Por que foi padronizado a receita? Existe tudo as respostas para esses porquês. Débora, por que carne de onça? Você é paulista, agora já está mandando, já sabe tudo sobre carne de onça. Já sei tudo, Marcelo. Então, a história da carne de onça, ela começa em 1935, ali, década de 30, em Curitiba, né? A história, as pessoas acham que é porque fica com bafo de onça, né? Isso. Existe muita essa história Sim. em torno disso, mas a verdade lá em 1935 existia um bar que se chamava Buraco do Tatu, e esse bar, ele reunia um time de futebol, que hoje é o Paraná Clube. Sim. E esse time, ele se reunia todo fim de jogo nesse bar, então, para celebrar ali, né? Aquela coisa de fim de jogo. E aí, um certo dia, o Schmidt, que era o dono do bar, inclusive, né? Sim. Ele serviu muita gente no bar, aquela correria, e aí ele falou, bom, hoje não tem muita opção aqui para essa galera. Vou fazer um prato prático. É isso, rápido para dar comida para essa almarada aqui. E aí ele pegou uma carne moída, temperou com sal, Olha pimenta, que incrível isso. cebola, cebolinha, azeite de oliva, colocou uma broazinha do lado e falou, Sim. pessoal, é isso aqui que nós temos para hoje. Olha só. E aí, desde então, eles passaram a comer todo fim de jogo, porque daí foi um sucesso, né? As pessoas, Sim. todos os jogadores gostaram muito. E aí, um certo dia, o goleiro do time, o Duia, chegou e falou, mas isso aqui de novo, isso aqui nem onça come. Sim. E aí, virou piada, e aí, a partir de então, eles passaram a chamar a carne de onça de Curitiba. Tem uma associação que vocês fazem parte. Para que serve uma associação em volta de um prato, né? Para padronizar, para criar regras, né? Para que ninguém resolva fazer carne de onça de abobrinha, de carne de caça, carne de onça de peixe. Então, a associação, ela cuidou das regras desse prato. Tô certo? É isso, exatamente. As regras. E as regras do prato está aqui, ó. O prato, ele deve ser feito apenas com esses ingredientes. Quais são os ingredientes, Diego? Broa, Broa, tá carne aqui. magra, patinho ou alcatra, Tá aqui. Ó, o segundo item. cebola, Terceiro item. cebolinha, sal e pimenta. Aí, ó. E para quem gosta, uma mostarda escura. Pode colocar uma Pode colocar mostarda ali. escura. A parte, né, ela não faz parte do prato. Azeite de oliva. O azeite de oliva. É. Então, é uma receita muito simples, né? A gente vai montar ela aqui. Você que está em casa, com certeza vai ficar com muita vontade de fazer essa receita. E aí a gente já faz o desafio, né? Chama aquele time de futebol também, né? Da história da carne de onça. Aquele time de amigos, né? Vamos chamar o time de amigos, o time de parentes, em volta de uma mesa e faça esse prato que vocês vão adorar. Diegão, cebola, pimenta do reino, carne, broa, azeite e o salzinho que está ali do lado. Aqui temos 2 cebolinhas, né? Essa se chama cebolete ou cibulete e a outra a cebolinha mesmo tradicional que você tem aí no seu quintal, né? É uma questão de apresentação, né? Sim. Isso. A cibolete, ela deixa mais delicado o prato, Isso. fica bonitinho, né? Aqueles grãozinhos, parece até a grama do Uma grama futebol, também, né? Isso. A grama lá do campo de futebol. E essa aqui vai deixar um pouquinho mais rústico, mas o sabor praticamente o mesmo, Sim. picantezinho, né? Delicioso. Diegão, você vai pôr a mão na massa aí? Vamos começar. Vamos começar então chorando, né? Que é cortando cebola, com né? certeza. Vamos cortar a cebola aqui, vamos montar esse prato aí pro pessoal que eles estão lá, ó, salivando já para provar. Bom, aqui é exploração de mão de obra mesmo, hein, Del? Porque nós não estamos fazendo nada, a gente está Não. fazendo tudo, já picou a cebola, já picou o cebulete. A carne ele moeu também, não, mentira, a carne ele comprou no açougue. Não, sabe que vale a pena a gente falar sobre isso?
A carne, muita gente se preocupa, né? Ah, mas qual é a carne? Olha, o ideal é o patinho, né? Mas você não vai deixar de fazer carne de onça se o patinho estiver muito caro. Pode pegar uma outra carne, pede para dar uma limpezinha ali nos tendões, né? Naqueles nervinhos assim, e tentar deixar uma carne assim, ó, bonita, uma carne sem os nervinhos, sem a parte de gordura, né, Débora? Vai ficar delicioso também. Diegão, vai montar a primeira aí para nós? Opa! Porque, ó, você vai montar várias hoje, não é só uma não, porque o pessoal que tá aí atrás, ó, todo mundo tá com fome. Vamos lá, então? Vamos Primeira, lá. começamos com... A broa Aqui, é uma broa de centeio. uma broa de centeio. E aí você já começa o diferencial dessa receita. Broa de centeio não é muito comum no Brasil, né? Você não consegue achar a broa de centeio. Mas, se não tiver de centeio, achar um pão preto integral, lá, é um pão integral, já vai ficar muito bom. Aí, ó. Carne... Tinha uma carne moída Você moe mais de uma vez? de gado, de boi, Sim, Essa aqui é moída 2 vezes. sim. Tá bem fininha. Aproximadamente aí umas 120, 150 gramas. Cabe uma bolinha que cabe na mão ali. Vamos espalhar na broa. Lembrando, tá? Para aquelas pessoas que às vezes ficam preocupadas. Ah, não tá usando luva. Olha, o Diego lavou a mão aqui, ó, várias vezes. Em todos os processos ele lavou a mão. A tábua tá higienizada. Então, assim, não se preocupem que no estabelecimento comercial que é servido carne de onça, também o pessoal segue o mesmo rigor sanitário. A gente sabe que está lidando com uma carne crua. Nós sabemos disso. Nós somos profissionais de cozinha e temos esse conhecimento da manipulação de carne crua. Tem que ser com muito cuidado. Agora, o sal. Sal tá ali do lado. Inclusive, essa questão sanitária, né, de cuidados, Marcelo, é legal dizer que a associação faz parte disso também, né? Exato. Então, hoje a associação ela tem membros dentro da associação que cuidam justamente de acompanhar se os bares que têm o selo para fazer a carne de onça de Curitiba, com indicação geográfica, respeitam todos as regras sanitárias. É isso aí, Nós pessoal. temos bastante orgulho de sermos um dos poucos bares que já tem esse selo hoje em Curitiba. Então, esse selo é muito bacana porque ele dá a chancela para aquele bar, né? Faz aquele bar estar no topo ali das escolhas, porque ele segue todas essas regras sanitárias. É isso. Bom, salzinho tá ali, Diego? Salzinho, uma pimentinha. Aí, a pimenta do reino, ela que por sinal foi moída na hora, né? hora, De preferência. É a gosto, pessoal. Nós sabemos que tem pessoas que são alérgicas à pimenta. Então, essa pessoa, naturalmente, que não põe a pimenta do reino, né? Faz parte do prato. Mas aqui. se quiser fazer sem, né? Faz sem. E agora, Diegão? Cebolinha branca. Cebolinha branca. Cebola ó. branca. Vamos espalhar ela aqui. Olha aí. Cebolete. Cebolete. Ah, olha que bonito a composição de cores, né? Fica muito elegante esse prato. Dá para fazer ele finger food, né? Que são aqueles pequenininhos, assim, para um evento, para um casamento. Fica muito legal. E aí você finaliza com azeite de oliva. O azeite de oliva que está aqui. Um bom azeite, né, realmente complementa, né, esse prato. Ele precisa do azeite para trazer essa umidade para o prato, né? Isso. O cheiro tá bom, hein, Marcelo? Tá muito bom. Então tá pronta a nossa carne de onça. A primeira, olha como foi difícil, hein? Mas vamos fazer mais, né, Diego? Vamos fazer certeza. mais. E provar, né? Será que ficou provar, boa mesmo? para ver se ficou bom. Vamos provar então, Diegão? Opa. Gosta de mostarda escura, Marcelo, ou quer sem? Eu vou provar a receita raiz. Daí depois eu vou colocar. Então, aqui a receita raiz, né? Que é a receita, vamos dizer, padronizada, né? Pela associação. E
registrada também, né? A receita foi registrada. Não dá nem para falar. É bom demais. Turma, vocês têm que fazer esse produto em casa, hein? Ou em casa, ou no bar, ou no piquenique. Faça uma carne de onça lá que vocês vão adorar. Tá muito bom, parabéns. Eu não vou deixar você sozinho, eu vou. Não, eu já ia falar, por favor, né? Aí, ó. Viva a onça! E viva a onça de Curitiba. Muito, muito, muito boa. É realmente um prato incrível. Ele... Não, você não sente muito a carne crua, né? Tudo se mistura, né? E como a Débora, vou passar aqui na frente, como a Débora disse, existe a opção de fazer aqui, ó. Esse detalhinho aqui, ó. Olha só que charme. Se você gosta, com mostarda, pode ser amarela ou pode ser essa escura. Tá aqui uma boa dica, ó. Foi cortado em quadradinhos. Vai fazer um evento ali, né? Corta esses quadradinhos, serve assim, os quadradinhos ficam lindos, né? Com Fica. certeza. Eu vou ter que comer mais um. Ah, por favor. Enquanto isso, a Débora vai falar um pouquinho lá do Burger Bar. Opa, vamos Fala lá aí. então. Ô, Débora, a carne de onça naturalmente está lá no cardápio de vocês, Sim. né? Uhum. E fala aí pro pessoal que quer conhecer o Burger Bar, onde fica, no Instagram. Legal. Vende seu peixe aí. Vamos lá, agora é a hora. Bom, nossa página no Instagram e no Facebook, então, @burger.bar, burger com U. Nós temos 2 lojas hoje, Marcelo, uma no bairro Xaxim e uma no bairro Juvevê. Então, no Juvevê, Rua Constantino Maroc, 554, Xaxim Francisco de Erosso, 1095. 2 lojas que você pode comer no local, pode pedir pelo delivery também, tem o link da bio do Instagram. Temos carne de onça todos os dias no nosso cardápio. Se quiserem vir provar a nossa também, se ficaram com água na boca dessa aqui. Temos um cardápio bem diversificado, hambúrguer, chuleta com polenta, que vende muito bem Olha aí. também. Pão com delícia. bolinho. Pão com bolinho, né? Pão com bolinho, que é um Estamos- sucesso em Curitiba também, Total. né? Um Bom, prato- pessoal, para quem não é de Curitiba, ficou com vontade, está passando aí pela nossa cidade, pelo nosso estado, tem aqui uma referência, né, em carne de onça na nossa cidade. Vão lá, vão conhecer. Olha, são uma simpatia, um amor de pessoa que realmente o Sérgio me presenteou apresentando eles. Muito obrigado aí Obrigado pela a você pela oportunidade, oportunidade, né, de conhecer um pouquinho mais da história da carne de onça e conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Mais uma semana, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de volta. Quem puder seguir as minhas redes sociais, Cozinha do Marcelo Lemos, e a Osteria da Casa, e o portal tourbr.com.br. Um beijo para Naturismo. Fiquem com Deus. Até a próxima.